Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Lembra quando a Lizzo foi considerada uma promessa na música? Talentosa, carismática, positivista, autêntica, só que isso não durou muito tempo. E aí no mês de março de 2025, a Lizzo voltou aos palcos depois de 2 anos de pausa. Nesse meio tempo ela perdeu peso, criticou a Britney Spears, voltou depois de um cancelamento pesado por racismo, gordofobia e não só isso, ainda enfrenta acusações nos tribunais. Essa performance dela que marca o retorno aconteceu lá em Los Angeles e a cantora confessou ter passado por uma depressão pesada depois dos casos de acusação que recebeu de suas ex-dançarinas. Senta aqui porque hoje a gente vai conversar como uma cantora que era tão representativa se tornou na verdade decepção para muitos. E mais importante, como é que ela tá se reconstruindo em 2025? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão, que sou @Breno Moreiro em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. A Lizzo, ela alcançou grandes feitos ao longo dos seus 36 anos de vida, sendo a mente criativa responsável por alguns dos sucessos musicais como Good as Hell, Juice, Truth Hurts e About Damn Time. Ela se apresenta desde 2011, passou por formações de banda indie e banda de apoio também para outros artistas. E desde sempre, não só na carreira como artista, mas também a vida inteira, ela tem sido não só uma aliada, mas também uma representante do movimento Body Positive. Body Positive é aquele movimento que defende a aceitação e o amor ao próprio corpo, independentemente de tamanho, forma, etnia ou outros padrões de beleza impostos pela sociedade. Só pra você entender o grau do talento da Lizzo, logo no início da carreira, ela começou colaborando com ninguém menos que o Prince lá em 2014 na música Boy Trouble, que faz parte do álbum Plectrum Electrum, que foi lançado pelo Prince junto com a banda Third Eye Girl. Além disso, o Prince chegou a convidar a Lizzo para se apresentar na casa dele e até se ofereceu para produzir um álbum para ela antes de falecer. Desse momento em diante, a carreira da Lizzo só crescia. Ela gravou álbum, entrou em turnê com nomes grandes, tá? Como Florence and the Machine, assinou com a gravadora Atlantic Records, que é a mesma gravadora de Bruno Mars, Cardi B, Coldplay. Não só a carreira dela crescia, como também ela foi se consolidando como esse ícone da autoaceitação, e em 2017 ela estava entrando em turnê com a Good as Hell Tour. E aí nos anos seguintes vieram apresentações em grandes festivais, Coachella, Glastonbury e também vários prêmios para a música dela, inclusive um Emmy por conta do documentário dela Watch Out for the Big Girls. Em 2023 ela inclusive ganhou um Grammy e fez parte da trilha sonora do icônico filme da Barbie, que é um dos meus filmes preferidos. E aí, justamente quando parecia que seria um ano fantástico para a carreira dela, que ela já estava consolidada lá em cima, conhecida por todo mundo, foi quando começou o caos. Parece que quanto mais alto a gente tá, pior é o tombo. Toda essa imagem que ela tinha construído ao longo de todos esses anos foi quebrada em milhões de pedacinhos e desacreditada lá em agosto de 2023. O que aconteceu foi, a NBC relatou que 3 ex-dançarinas da Lizzo, Ariana Davis, Crystal Williams e Noelle Rodriguez, estavam processando a Lizzo e a Charlene Quigley, que é a chefa do time de dança da Lizzo, por pressionar suas dançarinas em questões religiosas e Lizzo de pressionar uma dançarina desconfortável a tocar em uma artista nua em uma festa que aconteceu depois de um ensaio. Há também alegações de body shaming, demissões injustas e atitudes preconceituosas por cor da pele. Lizzo, só pra te lembrar, você é uma mulher gorda e preta. Amore. Vamos se situar, não apenas as dançarinas, mas também a filmmaker e documentarista Sophia Nali Ellison também entrou com acusações contra a Lizzo. Ela teve um contato com a Lizzo durante a gravação do documentário lá em 2019, justamente sobre a Lizzo. E a Sophia disse que a cantora foi arrogante, egocêntrica e cruel. E assim, sabe quando uma bomba estoura e todo mundo vai chegando para piorar ainda mais a situação?
aconteceu isso com a Lizzo. A dançarina Courtney Hollincast postou um link para um artigo sobre o processo da Lizzo nos stories e escreveu a seguinte mensagem: para esclarecer, não faço parte do processo, mas essa foi uma experiência muito parecida com a que eu tive enquanto eu estava junto com o time da Lizzo. A Quinn Wilson, que é uma diretora criativa que trabalhou com a Lizzo inclusive em muitos outros projetos criativos, republicou esse story da Hollincast acrescentando: não faço parte desse mundo há cerca de 3 anos, por um motivo. Aplaudo muito a coragem das dançarinas de trazer isso à tona, e lamento partes da minha própria experiência. Eu apreciaria que as pessoas me dessem um espaço para entender os meus sentimentos em relação a essa situação. E mais, a Wilson ainda complementou esse exposit destacando algumas opiniões sobre esse ambiente de trabalho. E aí ela diz assim, ó: quando a sua chefe te convida para algo, não é muito diferente de você ser forçada a fazer aquilo. Claro, existem vários tipos e graus diferentes de coerção, mas a dinâmica de poder desigual traz ali uma certa força que é difícil você fugir dela, que causa uma pressão em você, né? Essa é uma das lições chaves do Me Too, que é aquele movimento que expôs as pessoas abusadoras ali na grande indústria de Hollywood. Mas acontece que essa dinâmica não muda pelo fato da sua chefe ser uma mulher. Claro que a Lizzo teve que se pronunciar sobre essas declarações porque elas são gravíssimas. Só pra você saber, a Lizzo também tinha uma conta pra falar da equipe de dançarinas dela. E essa conta também postou apoio como se fossem as dançarinas atuais da Lizzo. Mas fica aí o questionamento, né? Quem que tá gerenciando essa conta? E será que essa conta também não estaria agindo ou mostrando esse apoio porque, querendo ou não, beneficiaria a Lizzo? Que pode ser apenas uma subconta da cantora, né? Mas enfim, não tem como saber isso. Mas o pronunciamento foi o seguinte: essas histórias sensacionalistas vêm de ex-funcionários que já admitiram publicamente que foram informados de que seu comportamento em turnê era inapropriado e pouco profissional. Como artista, sempre fui muito apaixonada pelo que faço. Levo minha música e minhas performances a sério porque no final do dia só quero lançar a melhor arte que represente a mim e meus fãs. A Lizzo também diz que ela não é a vítima, mas também não é a vilã que as pessoas e a mídia retrataram. Não há nada que eu leve mais a sério do que o respeito que merecemos como mulheres no mundo. Eu sei como é ser envergonhada pelo seu corpo diariamente. Eu nunca criticaria ou demitiria um funcionário por causa do seu peso. Estou magoada, mas não vou deixar o bom trabalho que fiz no mundo ser ofuscado por isso. Quero agradecer a todos que me apoiaram para me levantar durante este momento difícil. E aí, em dezembro de 2023, uns 4 meses depois que essas acusações foram levadas ao tribunal, ela pediu um arquivamento de todas as acusações por falta de provas, mas o juiz seguiu com uma parte desse processo. Já uma fonte próxima à artista disse ao Page Six que ela se recusa a fazer acordos e não vai parar de lutar contra o que considera como acusações falsas, até que todas sejam descartadas. Essas acusações rejeitadas pelo juiz que estava responsável pelo caso foram reveladas pelo advogado Ron Zambrano e envolviam, além de uma sessão de fotos nuas, dançarinas sendo forçadas a ficar esperando enquanto não estavam em turnê, ou seja, não podiam dançar para mais ninguém, sem poder trabalhar com outros artistas. Abre aspas. No entanto, todas as outras reivindicações permaneceram, incluindo o assédio e a discriminação sexual, religiosa e racial, as visitas humilhantes ao Banana Bar em Amsterdã e ao Crazy Horse em Paris, o cárcere privado e agressões. Parecia ser um ambiente bem tóxico. Sobre o fato da Lizzo dizer que não obrigou ninguém a comparecer a esse clube de strip, o advogado das 3 dançarinas bate um ponto aqui importante, abre aspas. Há uma total falta de compreensão por parte da Lizzo em não perceber como essas jovens em sua equipe, que estão apenas começando suas carreiras, se sentiriam pressionadas a aceitar o convite de uma chefe, uma celebridade global que raramente sai com elas. Há uma dinâmica de poder no contexto chefe-funcionário que Lizzo não consegue considerar.
Sustentamos as alegações no processo e estamos prontos para provar tudo em tribunal, com Lizzo testemunhando sob juramento diante de um júri e não falando besteiras e mentiras para justificar a falta de responsabilidade dela em um podcast. E agora em março, ela disse a uma multidão lá no show que aconteceu em LA que um estranho em um show que ela compareceu lhe deu um momento de salvação ao abraçá-la e dizer que a amava, abre aspas. Depois foram 10 pessoas, depois foram 100, depois foram 1000, depois foram 10.000 pessoas me enchendo de amor e apoio. Esse é o tipo de amor que você só consegue na vida real. O fato dela frisar essa coisa de amor na vida real vem para contrapor justamente que essas denúncias aconteceram no ambiente online. Então é um jeito assim de descredibilizar e também diminuir toda a gravidade dessa situação que aconteceu na internet, não foi ali, olho no olho. E aí no dia 13 de março saiu o primeiro single da era nova dela, Still Bad, que fará parte do 5º álbum, ainda sem data, mas chamado de Love in Real Life. Também em março, ela apareceu nas redes sociais bem mais magra. E aí durante uma live, uma fã comentou que ela tava assim, bem de aparência e também bem de autoestima. Ela aproveitou para dizer que, abre aspas, vocês sabem que eu estou usando um modelador, que é aquelas cintas modeladoras, mas também ela dançou pra câmera, mostrou o look, inclusive esse modelador que ela tá falando é da própria marca dela, que é a Yeti. Mas isso não é uma coisa recente, porque em janeiro ela já tinha compartilhado nos stories que ela tinha chegado na meta ideal de peso dela, abre aspas, eu consegui. Hoje, quando pisei na minha balança, atingi minha meta de perda de peso. Não vi esse número desde 2014. Que isso sirva de lembrete de que vocês podem fazer qualquer coisa que quiserem. E aí, na after party do Oscar, ela já tinha aparecido e despertado alguns comentários do tipo, meu Deus, será que ela foi mais uma vítima do Ozempic? Fontes próximas a Lizzo dizem que essa perda de peso é para se distanciar um pouco da imagem que ela tinha no passado e que vinha acompanhada sempre da mensagem Big is beautiful, grande é bonito. E por mais que ela tenha tentado se distanciar da imagem do passado, isso também pode impactar a imagem dela do presente, porque é um discurso que ela vem construindo e consolidando há vários anos. Mas também abre para questionamento assim, será que ela está tentando se distanciar dessa imagem porque foi a imagem muito veiculada justamente na época que ela foi acusada de todos esses abusos? É o que muita gente tem pensado, abre aspas. Ela foi uma inspiração para muitas mulheres gordas, mas agora que ela está tão determinada a emagrecer, ficar bonita, aumentar a autoestima, parece uma contradição com quem ela era e também com o que ela sempre defendeu. Ela negou ter usado o medicamento de perda de peso como o Ozempic, insistindo que ela adotou uma abordagem mais metódica para perder peso, que inclui meses de treinamento com levantamento de peso e também vivendo em déficit calórico graças a uma dieta rica em proteínas e baseadas em vegetais. Abre aspas. Quando você finalmente recebe as acusações sobre o Ozempic depois de 5 meses de treinamento com pesos e déficit calórico. Ela postou isso lá em setembro de 2024, em meio a rumores de que ela estava usando o semaglutide, que é um medicamento queridinho das celebridades, como a Sharon Osbourne e também a Oprah Winfrey. No dia 20 de março, ela falou assim, gente, o meu álbum tá pronto, viu? Mas brincou que o Mercúrio retrógrado que estava ali acontecendo no momento poderia atrapalhar alguma coisa desse lançamento. Além disso, teve uma apresentação da Lizzo que aconteceu no dia 12 de abril no SNL, Saturday Night Live, e que assim, foi uma apresentação muito bem recebida pelo público. Teve bastante rock and roll, teve também ela mostrando música nova, mas a gente não pode tomar isso como uma verdade universal. Porque em outros lugares da internet, os comentários em relação a esse retorno da Lizzo não têm sido dos mais positivos. Por exemplo, o que Lizzo está dizendo sobre mulheres negras icônicas sendo examinadas e criticadas não apenas pela mídia, mas por nossa própria comunidade, é inegavelmente verdade. Mas sua situação é diferente, porque esses singles de retorno dela foram péssimos, principalmente depois de um longo hiato que envolvia um processo
judicial. A postura que ela adotou sobre isso foi: vou escutar as críticas, mas não aceito calada. E aí ela falou assim, ó: as mesmas pessoas que dizem que minha música é muito otimista ficariam realmente furiosas nos anos 60 com James Brown e a Motown. Aretha Franklin e Whitney Houston foram criticadas por serem muito pop e continuaram. E, gente, eu também vou. Lizzo, eu amo sua música e amo quão inspirada você é. O problema está com seus últimos lançamentos que, considerando o que o mundo está enfrentando globalmente, não estamos preparados para esse tipo de pop hiper otimista e também um empoderamento egocêntrico. Deu certo com você e a Meghan Trainor, mas acho que as pessoas já estão fartas. Sua produção musical é cativante e suas ideias são boas. Só acho que você deveria mudar a abordagem e também a mensagem. Ou seja, será que a música dela tá presa no passado? E quando a gente achava que a Lizzo tava melhorando, entendeu? Que ela tava nesse caminho de redenção, ela resolveu criticar ninguém mais, ninguém menos que a Britney Spears. Ela tava em um podcast e falou assim: gente, a Janet foi a primeira diva pop. Ela é a mais, ela é a que fecha. E por isso eu digo que a Britney Spears não passa de um cover da Janet. Fia, você foi mexer com uma fanbase perigosa. I have to really clear up some shit because people came for me on the internet because I said Janet Jackson is the queen of pop. I said Janet Jackson's the queen of pop, and here is why I said Janet is the queen of pop. Britney Spears is doing a Janet impression. And she said it. Janet is her diva. Yeah, for sure. There were no such things as pop divas before Janet. Janet was first. She was famous when Madonna was a kid watching her on television. Yeah. Tudo isso para depois ela aparecer no TikTok dançando ao som de uma música de Britney e com uma camiseta da cantora. Ô fia, você precisa disso? Desse tipo de apelação? Então, a gente precisa pensar aqui algumas coisas. Ela tem o direito de emagrecer? Sim. Mas o fato dela estar saindo de um momento muito conturbado na vida dela deixa a suspeita de que essa perda de peso foi uma coisa muito suspeita, só para atrair atenção, mas também para se distanciar do passado. O fato também dela ter voltado com um tipo de música mais genérico e otimista deixa ali um cheirinho de flop, como se ela estivesse tentando fazer uma coisa mais Meghan Trainor. Gente, eu sou tão querida, por favor me apoiem. E assim, tá tudo bem as pessoas não gostarem de algo que você esteja fazendo. Talvez o fato dela rebater as críticas tenha aumentado ainda mais o fato das pessoas torcerem o nariz. Então esse nariz foi torcido 2 vezes, 360 graus contra a Lizzo. Como se ela tivesse que se justificar por estar fazendo a própria música dela. Tipo, você como artista, você tem que sustentar aquilo que você tá criando. Além disso, esses processos continuam correndo na justiça, a gente não pode esquecer dessa parte. Porém, será que ela não pode ter um direito de arrependimento e pagar por isso lá no tribunal? Você acha que o caso dela é irreparável? Que é um assunto delicado, né? A gente teve aqui vários exemplos no Brasil de como as mulheres pretas são muito mais julgadas do que se a mesma situação acontecesse com um homem branco, por exemplo. O direito ao perdão que elas têm é bem diferente do que outras pessoas têm na sociedade. E no final das contas, cabe a gente só assistir, né? Não dá pra concluir nada, não é a gente que vai lá e bate o martelinho no tribunal. Por mais que pareça algumas vezes, né, que a internet dá essa sensação pra gente. Então a gente só tem que ficar assistindo pra saber como que ela vai desenrolar essa história em relação a lançamentos musicais, posicionamento de carreira, até posicionamento de opiniões também. Mas aí eu te pergunto, você acha que a Lizzo consegue dar a volta por cima? Quero saber de você, viu, meu cristal? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado também aos cristais membros que apoiam este canal e te espero no próximo vídeo, neném.